Família linda, seja bem-vindo aí o nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, esse vídeo de hoje vai ser um vídeo bastante polêmico. Vai ser um vídeo que eu gostaria que você compartilhasse. Dificilmente eu peço para que você compartilhe os meus vídeos, mas esse eu quero que você compartilhe. Eu peço que você compartilhe. Porque o que eu vou falar hoje, acredito que nunca foi falado e nunca há de se falar por um maçom. Por quê? Porque eles, de certa forma, são medrosos, têm medo não sei de quê, né? De falar a verdade, porque falar a verdade exige de você uma responsabilidade, exige de você, de certa forma, um fardo. Porque andar na verdade, meu irmão, é complicado, viu? Bem, olha, não saia desse vídeo. O que eu vou lhe falar hoje vai causar uma repercussão muito grande na maçonaria brasileira e, por que não dizer, universal. Primeiro, eu vou fazer essa introdução de forma socrática. Eu vou fazer que você pense e que você se questione. Quais as leis pétreas da maçonaria? Qual as leis que todas as potências maçônicas que estão inseridas dentro da originalidade inglesa têm como pedra angular uma lei que dirige a maçonaria universal? Quais essas leis? Quais são essas leis? Você sabe? Pare um pouquinho, reflita, medite, e aí você vai chegar ao denominador que consiste essas leis pétreas. As leis que toda a potência maçônica que esteja dentro dessa regularidade de origem da Grande Loja Unida da Inglaterra, todas elas têm a obrigação de obedecer, ou seja, que não pode ser refutada, que não pode ser acrescentada e que não pode ser, digamos assim, mudada. Quais são essas leis pétreas? Quais são essa lei angular? Já achou? Já encontrou a resposta? Sim, se você encontrou, você deve ter agora ter entendido que eu estou falando dos landmarks, não é isso? Não são as leis pétreas que regem a maçonaria universal. Não estou falando aqui de constituição individual de cada potência maçônica, não estou falando de regimento. Eu estou falando dos landmarks, que são as leis que direcionam a maçonaria universal. Se uma potência maçônica que queira estar dentro da originalidade inglesa não obedecer os landmarks, não pode se dizer que é uma potência maçônica que esteja dentro da regularidade da Grande Loja Unida da Inglaterra, não é isso? Então vamos ter e vamos observar de fato as leis pétreas da maçonaria, que são os landmarks. Veja bem, eu estou aqui com um cartão de visita, vou fazer bem assim para você, ou seja, é de uma potência maçônica e eu não vou aqui, digamos, mostrar para que você veja, para que não me cause algum problema. Eu não tenho rabo preso não. Ora, eu mostro mesmo. Tá aqui, ó, um cartão de visita da Grande Loja do Estado do Ceará. Se está na minha mão, é meu, eu tenho o direito de mostrar. Tá aqui, ó. Deus e Maracanã 78. Foi uma loja que eu visitei, que quando eu pertencia à Grande Loja do Estado do Ceará. Bem, olha só o que está escrito aqui no verso. É porque é muito pequeno, você não vai dar para ver. No verso desse cartão de visita. Está escrito aqui nessas linhas aqui embaixo, ó, no rodapé, está apresentado aqui o 14º landmark e o 15º landmark. Ou seja, essa potência aqui, ela se baseia como lei pétrea, como pedra angular da sua universalidade maçônica, os landmarks. Está errada? Não. Está totalmente dentro de um contexto do que consiste a tradição da maçonaria universal, segundo a originalidade da Grande Loja Unida, Grande Loja Unida da Inglaterra. Agora, deixa eu fazer uma leitura aqui do landmark 14º, que está aqui no cartão. Diz assim, ó: o direito de todo maçom
de visitar e tomar assento em qualquer loja é inquestionável landmark da ordem. Veja bem, eu me deparei com o 14º landmark que diz que é o direito de todo maçom de visitar e tomar assento em qualquer loja é inquestionável landmark da ordem. A grande loja do estado do Ceará é uma ordem maçônica? Sim, podemos dizer. A grande loja unida maçônica do Brasil é uma ordem maçônica? Sim, é uma ordem maçônica. Ou seja, todas as potências maçônicas que estejam inseridas na obediência inquestionável desses landmarks são ordens maçônicas, vamos usar o plural, são ordens maçônicas, da representabilidade, da universalidade maçônica? Sim, são ordens maçônicas. Agora, o que diz o landmark? Fala do que consiste a uma potência exclusiva? Fala do que consiste a uma ordem exclusiva? Fala do que consiste a ordem, do que consiste a universalidade maçônica, não é isso? E diz assim, ó, é consagrado direito de visitar que sempre foi reconhecido, olha, sempre foi, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou dizendo, é o 14º landmark, sempre foi reconhecido, ou seja, desde os tempos imemoriais, desde os tempos quando existia lojas maçônicas, sempre foi reconhecido esse direito dos maçons tomar assento. E se você estudar um pouco de maçonaria, antes que houvesse a especulação maçônica, os maçons se visitavam livremente entre as lojas maçônicas. A partir do momento que houve essa organização institucional, passou-se a ter uma proibição entre esses maçons em tempos recentes. Porque até então, mesmo na criação das grandes lojas, da grande loja de Londres, ainda havia, digamos, essa intervisitação. Somente depois, quando houve a unificação entre os antigos e os modernos, que passaram então a criar proibições de intervisitações entre os maçons. Mas sempre foi reconhecido o direito do maçom tomar assento. Ó, é consagrado, veja bem, meus irmãos, entenda bem, ó, é consagrado. Essa palavra consagrado nos diz muita coisa. Eu não vou aqui para a origem da palavra, porque eu estou aqui na língua portuguesa, não vou aqui buscar fontes no grego, no latim, para fazer com que você entenda melhor. Não, olha, quando fala aqui, ó, é o consagrado direito de visitar que sempre foi reconhecido como direito inerente. Veja bem, quando você tornou-se maçom, quando você passou por um processo iniciático, você recebeu uma consagração, não foi isso? Você não foi consagrado maçom? Você não passou por um batismo na maçonaria? Então, a partir do momento que você foi consagrado, não diferente, digamos, de um papa ou de um bispo, quando ele recebe, só um minutinho aqui, quando ele recebe a consagração para o bispado, ou seja, diferente de um pastor, não diferente de um pastor, quando ele é consagrado a pastor, aquela, digamos assim, aquela consagração, aquele aspecto iniciático passa a pertencer a você. Não é um direito da instituição, mas é um direito a você que foi dado a você por meio da sua consagração. Ou seja, você foi consagrado. Por isso que dentro do que consiste a maçonaria não existe ex-maçom. Uma vez maçom, sempre maçom, porque você foi consagrado. E nesse momento, esse reconhecimento de intervisitação por meio da sua consagração foi dado a você. Ou seja, por quê? Porque agora esse direito está inerente em você. Então não importa se você hoje não seja um maçom ativo, ou você seja um maçom ativo ou inativo, esse direito vai sempre permanecer em você, porque foi dado a você por meio da consagração. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio landmark. Então, uma vez que eu me fiz maçom, uma vez que me fizeram maçom, me deram esse direito de ter a intervisitação.
Então o que que diz? Ó? É consagrado direito, ou seja, um direito sagrado. É um direito sagrado porque você foi consagrado. É um direito sagrado, não pode ser irrevogável. Você está entendendo a dimensão do que consiste? Ó, é um direito santo de visitar, que sempre foi reconhecido como um direito inerente que todo irmão exerce quando viajar pelo universo. Ou seja, a grande loja da Inglaterra, ela tem loja aqui no estado do Ceará? Ela tem loja aqui no estado do Ceará? A grande loja unida da Inglaterra? Não tem. Então, digamos se um maçom, antes que houvesse um tratado de reconhecimento aqui com a grande loja do estado do Ceará, um maçom inglês viesse visitar o estado do Ceará e ele quisesse tomar assento em uma loja da grande loja do estado do Ceará, esse direito aqui, seria válido para o mesmo? Seria, de fato, um direito que está inerente no mesmo? A grande loja do estado do Ceará, antes que houvesse um tratado de reconhecimento, ia permitir esse maçom inglês adentrar e tomar assento em uma loja? Responda por mim. Você acha que eles permitiriam? Poderiam permitir se fosse o príncipe de Gales, né? Mas se fosse um maçonzinho comum, aceitariam ele entrar em uma loja? Não aceitariam ele entrar numa loja. Pode ter certeza disso. Desconhecendo totalmente o direito do maçom, certo? Agora, vamos lá, vamos dar continuidade. O 15º landmark diz assim, ó, nenhum visitante, ou seja, desconhecido dos irmãos, de uma loja, pode ser admitido à visita sem que, olha só, vou ler de novo. Nenhum visitante desconhecido dos irmãos de uma loja pode ser admitido à visita sem que o nome da loja dele esteja no teu list of lodge, sem que o irmão que venha visitar apresente o teu SIM, o seu registro de cadastro, sem que o irmão que venha visitar a tua loja apresente as suas mensalidades em dia, sem que esse irmão apresente a sua regularidade. É dessa forma? Aqui está escrito isso aqui no landmark? Eu só falei essas coisas para você ver a inconveniência do que consiste. Não, nada disso que eu falei para você está escrito aqui. O que está escrito aqui é o seguinte, ó. Nenhum visitante desconhecido dos irmãos de uma loja pode ser admitido à visita sem que, a verdade está aqui, ó. Tudo isso que eu falei para você, sim, mensalidade, carné, nome em list of lodge e etc. não está aqui no landmark. O que está aqui no landmark é o seguinte, ó. Antes de tudo, seja examinado conforme os antigos costumes. E aí, quais são os antigos costumes da maçonaria, do que consiste a sua originalidade inglesa? E segundo os landmark, quais são os antigos costumes? É tudo isso que eu apresentei para você? O teu cadastro de sim? Se você disser que aí você vai ter que me provar que lá no início dos antigos costumes, lá no início da maçonaria, o sim era uma prova que dava a você a referência de um maçom. Sabemos nós que essa criação de sim, de cadastro, é totalmente da maçonaria contemporânea. Seria as tuas mensalidades em dia? Sabemos nós que essa questão de mensalidade é totalmente da maçonaria contemporânea. Seria o teu nome da tua loja estar no list of lodge de qualquer potência, de qualquer confederação e etc? Sabemos nós que tudo isso é especulação da maçonaria contemporânea. Nada disso existia.
Então, quais são esses costumes? Me responda, pense. Quais são esses costumes? Seria tudo isso que eu estou apresentando para vocês, o teu sim, as tuas mensalidades, o teu nome está no List of Lodge, a tua potência ter tratado de reconhecimento com tal potência, seria tudo isso os antigos costumes? Ou seria os verdadeiros costumes de fato que é passado na tua iniciação quando você é consagrado a mestre maçom? O que consiste o primeiro landmark, que diz que esses costumes, essa formalidade de reconhecimento não pode ser mudada porque é um landmark. Não diz que é tudo isso que eu estou apresentando para você. O sim, a mensalidade, o list of lodge, etc. O que quero fazer você acreditar. Então diz que você, não sendo conhecido de um irmão do quadro, você tem que passar pelo processo de reconhecimento dos antigos costumes. Os costumes que nós acreditamos que seja, são aquilo que você recebe na tua iniciação como maçom. Os sinais, os toques e as palavras, e etc, etc, etc. Se você não for reconhecido pelo quadro da loja, pelo meu irmão do quadro, você tem que passar por esse processo de reconhecimento. E se você for conhecido de um irmão do quadro da loja, não há necessidade que você passe por esse processo de reconhecimento, porque aquele irmão vai se responsabilizar por você como um verdadeiro maçom. Isso aqui se faz obedecer nas potências maçônicas nacionais e mundiais. Não se respeita o seu próprio landmark, as suas leis pétreas. Mas, estou em 16 minutos, meus irmãos, eu tento fazer um vídeo, mas tem assunto que não dá para fazer em 10 minutos, 5 minutos. Mas, digamos que eu, Jair Gomes, maçom, digamos que eu resolva, na minha insanidade, digamos assim, na minha loucura, eu resolva, preste atenção que eu vou lhe falar, por isso que eu digo para você ficar até o final desse vídeo. Resolva, hoje eu não pago mais mensalidade a nenhuma potência maçônica, assim eu não pertenço mais como maçom regular dessas potências maçônicas, Grande Loja do Estado de Ceará, Grande Oriente do Brasil, etc. Eu não pertenço mais ao quadro de obreiro de nenhuma loja, simplesmente eu detenho ainda a minha consagração, que não jamais vai me ser tirado, por uma questão de nascimento, ou seja, eu nasci para a maçonaria, fui consagrado e a prerrogativa está inerente dentro de mim como maçom. Então sou maçom. Digamos, se eu for fazer valer o meu direito, como diz o landmark, que diz o direito de todo maçom, então sou maçom. Não diz aqui que eu tenho que ser maçom ativo, maçom regular, maçom remido, maçom isso, maçom aquilo, maçom... Ou seja, diz que eu sou maçom. E eu recebi esse direito de maçom por meio da consagração na minha iniciação. Digamos que eu resolva visitar uma loja aqui da Grande Loja do Estado de Ceará, quando eu pertencia a essa potência. Mas hoje eu não pertenço a mais essa potência. Mas digamos que eu resolva visitar. E eu vou a uma loja nessa loja aqui, na Deus 78, que tem lá uns 8 irmãos que me têm um grande amor, um grande afeto, uma grande empatia comigo e me conhecem como maçom. Eles vão deixar eu entrar? Eles vão deixar eu entrar? Fazer valer o direito dos landmarks? Eles vão fazer isso? Eles vão se responsabilizar por mim? Eles vão comprar a briga em dizer assim, não rapaz, o Jair é maçom. O Jair tem direito, segundo o 14º landmark e segundo o 15º landmark, ele pode tomar assento. Isso não quer dizer que ele vai ficar aqui com a gente, não. Isso não quer dizer que ele vai se filiar à loja, que ele vai ficar vindo aqui toda vez, não. Ele está visitando. É uma visita, é uma passagem, como diz o próprio landmark. Você está em visita. Você não está pedindo para ficar ali. Se você for pedir para ficar, para se filiar, aí sim, você vai passar por todo um processo de filiação àquela loja. Mas você está visitando, é um direito seu. É isso que a gente está defendendo no nosso canal. Você não está pedindo para se filiar, você está pedindo para visitar. É um direito seu aqui, ó, segundo o 14º landmark e o 15º landmark. Você está pedindo para visitar, você não está pedindo para se filiar. Então, segundo os próprios landmark, tem que se fazer valer esse direito de visitação. Ou seja, eu vou lá visitar. É um direito meu. E se lá tiver alguém, um irmão do quadro, e se responsabiliza por mim, é um direito meu. Vou lá, visito,
passa aquela noite agradável com meus irmãos e morreu com Maria Preá. Se eu assim desejar novamente, aí eu digo assim, meus irmãos, então eu quero filiação, eu quero conviver com os meus irmãos. Aí sim eu vou passar por todo o processo do que consiste aquela instituição, pelos trâmites legais que ali eles vão me apresentar. Mas uma visita é um direito. Não está dizendo aqui que você tem direito a se filiar. Não está dizendo aqui que você tem direito a se regularizar naquela potência. Está dizendo que você tem direito a tomar assento, a visitar. Digamos que esse meu direito não foi aceito, esse direito não foi obedecido. E aí? Existe um meio que eu faça valer esse direito? Segundo a maçonaria no seu aspecto tradicional? Será que é possível eu obrigar aqueles irmãos me aceitarem? Eu tomar assento naquela loja? Será possível? Seria possível eu buscar outro meio, ou seja, buscar, digamos assim, uma carta da Grande Loja Unida da Inglaterra, fazendo eles obedecer os landmarks? Seria isso possível? Nada disso seria possível, pode ter certeza disso. Mas há um meio sim, jurídico, constitucional, mediante ao estado que você vive. Mas isso seria um absurdo, não é verdade? Seria, digamos assim, tanto da parte do pedinte para tomar assento, como da parte do que consiste o alto nível de ignorância da potência maçônica ou daquela loja que não quer fazer valer o landmark. Mas eu já vi, eu sou prova viva disso, certo? Eu sou prova viva que um maçom aqui do estado do Ceará, ele foi proibido, entraram com um processo administrativo sobre o mesmo, a potência Grande Oriente do Brasil quis expulsar o mesmo, suspendeu os seus direitos maçônicos e ele recorreu à justiça comum, alegando que era um direito dele, digamos assim, de leis constitucionais segundo as tradições maçônicas universais, que ele apresentou na justiça comum, segundo um juiz comum no Ministério Público. Ele argumentou na representabilidade de um advogado, certo? Olha só o que aconteceu aqui no estado do Ceará. Ele apresentou esses dois landmarks, segundo todo um contexto dos landmarks, e ele queria, esse cara foi macho, esse cara foi o maçom do saco roxo, digamos assim, e ele provou para os maçons do Grande Oriente do Brasil que ele ia tomar assento porque era um direito dele, segundo os landmarks. E aí ele entrou na justiça comum, o juiz deu um habeas corpus para o mesmo, de liberdade, a qual as lojas teriam que aceitar o mesmo a tomar assento. E ele chegou numa loja, a loja não quis aceitar, e ele mostrou a ordem judicial de um juiz, e os irmãos tiveram que aceitar, porque se não aceitasse, aquela loja ia ser intervida segundo a justiça comum. Olha que absurdos, o cúmulo do absurdo. Agora, aonde está a ignorância nesses dois contextos? Está nos irmãos da loja, não no indivíduo que procurou seus direitos legais, porque era um direito dele tomar assento. Mas a loja não quis aceitar, ele procurou um direito comum, ele procurou o direito que consiste em a justiça comum, e aí os irmãos tiveram que aceitar, porque se não aceitasse, aquela loja ia entrar com intervenção segundo ao Estado de Direito. E aí? Veja aonde isso pode levar. Tu já pensou se houvesse um levante de todos os maçons que estão inativos, os maçons que se dizem regular, começarem a procurar a justiça para entrar numa loja maçônica? Olha o absurdo, o mundo maçônico, como iria se transformar. E aí vocês iam ficar com qual cara? Vocês que proíbem os irmãos de tomar assento em uma loja. Então, meus irmãos, é isso que consiste você desobedecer as suas próprias leis, do que consiste o próprio landmark da nossa instituição. Foi por isso que nós aqui da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil fazemos valer o 14º e o 15º landmark da maçonaria universal. Todo maçom tem direito de tomar assento conosco, para que não aconteça o que aconteceu nesse pequeno histórico que eu mostrei para você. Já pensou se todo maçom que quer tomar assento, já que a sua loja não permite, dizendo que é um direito dela, e o cara buscar um direito na justiça comum, ele chegar lá com a habeas corpus e você vai ter que aceitar o cara lá dentro? Hein? Isso aconteceu aqui. Já pensou se isso virar rotina no Brasil?
Vou ficando por aqui, acho que foi fácil o entendimento. Te amo sem te conhecer.